O nosso estudo de hoje é a lição 9 do livro Segue-me, o bem que não foi feito. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade, mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, contanto respeitáveis, não impedirão que a chuva encharque-lhe os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós mesmos a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Essa questão ela se torna até dogmática quando se trata de determinadas denominações religiosas que se baseiam muito na justificação pela fé trazida por Paulo de Tarso na carta aos Romanos. Mas o Emmanuel é muito feliz quando ele abre nossos olhos, chamando a atenção, primeiro, para o epístola de Tiago, que diz que a fé sem obras é uma fé morta, e quando pega aqui um versículo dele, e ele vem chamar, o que aproveita, de que adianta, se alguém diz que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então, olha, entra claramente num choque dogmático com quem acredita que da justificação pela fé, interpreta, aliás, a justificação pela fé dessa maneira de Paulo de Tarso. Por quê? Vamos aqui lembrar uma coisa, a gente conhece pessoas que têm muita fé mesmo. E o que vai caracterizar e demonstrar que aquela pessoa tem muita fé? Ela realmente é uma pessoa de orações. Ela pode já ter tido alguma experiência pessoal, e quando você tem uma experiência pessoal, ninguém tira essa experiência de você, por mais que as pessoas tentem te convencer até de que você está louco, está vendo ilusões, a experiência pessoal ninguém tira. Então, a pessoa constrói a fé dela dentro dessa experiência que ela teve. Por exemplo, eu me lembro de uma cantora baiana e famosa aqui do Brasil, que ela mudou completamente o comportamento dela quando ela teve uma experiência espiritual e que ela descreve como ela tendo visto Deus pessoalmente. Os espíritos afirmam para a gente, ela deve ter visto algum espírito, e provavelmente o anjo da guarda dela, ou algum espírito familiar muito querido, né, que foi uma experiência muito boa que ela teve. Agora, ver Deus pessoalmente, né, mas é a experiência que ela teve, e essa experiência ninguém tira, as pessoas tentam falar ao contrário, mas ela fez a leitura e deu a sentença da leitura dela, porque definitivo, foi isso que ela viu. A gente encontra pessoas com tanta fé que as pessoas desprezando o amar os vossos inimigos, desprezando perdoar 70 vezes 7 do Evangelho, o que ela faz?
Ela faz oração todo dia pedindo a Jesus, pedindo a Deus para afastar aquela pessoa do convívio dela. Né? E é interessante que ela até costuma utilizar o nome, o inimigo, né? Ou às vezes um desses nomes aí alegóricos, diabo, né? Demônio, Satanás, esses nomes, né? Para designar aquela pessoa que é o desafeto dela. Então, veja bem, ela tem tanta fé que ela faz oração todo santo dia, mas ao invés dela perdoar e lembrar das palavras do Cristo que fala assim, o meu jugo é leve, meu fardo é suave, porque consiste simplesmente em amar o próximo como a si mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar toda a fé que ela tem para insistir nas suas rogativas, nas suas orações, apenas para satisfazer os seus desejos mais imediatos. E muitas vezes desejos até materiais mesmo. A gente encontra pessoas, né, que têm muita fé e pedem todo dia para que seja sorteada na Mega Sena, para que ganhe no jogo do bicho, nesses jogos populares que a gente tem aqui na nossa sociedade. Então a gente vai perceber que, na verdade, a fé, se ela não tiver obras, o que ela aproveita? E Tiago, ele é bem direto. Ele fala assim, porventura a fé pode salvá-los? Eu me lembro também do livro Nosso Lar, quando tem um momento em que André Luiz, ele está muito incomodado, porque ele já está em tratamento na colônia Nosso Lar, mas ele queria muito ver sua família, ter a oportunidade de vir até aqui na crosta da terra para visitar sua família. Aí ele vai para uma entrevista em que ele vai fazer esse requerimento. E antes dele aparece uma senhora também, porque o atendimento era em duplo, e uma senhora foi atendida antes dele. Então, quando chega na vez da senhora, ele fica de longe, mas ouvindo a conversa que está tendo entre o entrevistador e essa senhora, e o entrevistador fala assim, mas a senhora teve muita fé realmente, mas chegava na igreja, não tolerava determinada pessoa, e por conta de ter uma dificuldade enorme de relacionamento, a senhora não fez nada. Aí foi quando, pela primeira vez, se falou em bônus horas. A gente não sabia o que era isso, bônus hora. E é bom até que a gente também não saiba para que não tenha interesse no bônus hora, para que ele aconteça naturalmente, né, quando a gente tiver que adquirir mais. O bônus hora nada mais é do que um mérito que a pessoa tem por estar empregando o seu tempo em alguma coisa útil. E está dizendo que isso conta como se fosse uma moeda de troca quando a gente estiver no plano espiritual, já que lá não vai ter dinheiro. Lá o que vai fazer a diferença é o quê? O que a gente carrega no coração, as diferenças que a gente fez na vida das pessoas. Então, quer dizer, ali mostrou claramente para essa senhora, falou, olha, mas a senhora perdeu esse tempo todo, e o Emmanuel, para poder criar uma imagem mental, ele faz uma comparação com uma obra. De que adianta o arquiteto colocar no papel, e vale muito, né? Sempre a gente começar a fazer qualquer empreendimento tendo um planejamento mínimo. Olha, é isso aqui que eu quero fazer. E quem estiver executando, o pedreiro, o engenheiro, né, vai olhar para aquilo ali, ótimo. Mas enquanto você tem somente a planta, ele fala aqui para a gente, você vai ficar com uma preciosidade geométrica, mas sentenciada ao arquivo. Vai ficar guardado ali, não vai ser utilizado nunca. E ele vem falar aqui para a gente, né, do viajante que anda com um monte de croquis, um monte de planejamento, mas se não tiver um lugar que abrigue aquele planejamento, o que vai acontecer? Vai vir uma chuva forte, vai vir alguma coisa, vai acabar com aquele planejamento todo aquele trabalho de arquitetura, que é um trabalho que a gente admira e gosta bastante. Ele vem dizer aqui para a gente, ó, possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Tenho dito constantemente para alguns amigos e parentes de outras religiões. Vá para a sua religião, onde seu coração bate. Procure o padre, o pastor, quem estiver representando, e fala, eu não quero só vir aqui para assistir missa, culto. Eu quero participar, eu quero trabalhar também. Trabalhar como? Eu vou visitar as pessoas que estão mais necessitadas. Eu vou montar núcleos de estudo. Eu vou procurar núcleos de apoio a quem vier buscar ajuda. Enfim, vamos trabalhar. Vamos arregaçar a manga em qualquer lugar que a gente esteja.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.